Ô, Márcio, pelo que eu estou entendendo, a Embrastek ela não consegue ficar obsoleta, nem que ela queira. Nem Você que é ela- obrigado a se atualizar sempre, né? Exatamente, porque a tecnologia não para. Então sempre tem inovações que a gente é provocado a desenvolver um dispositivo para proteger. Mesmo que a gente quisesse, não tem como. E como é que você faz isso? Lá atrás era você e seu pai, e hoje, como é que funciona? Então hoje a gente, né, ao longo desse tempo a gente foi agregando, hoje a gente tem uma equipe de engenharia que fica focada mesmo em inovações, muitas vezes provocada pela nossa equipe do comercial, porque chega a demanda no comercial, Ah, que interessante. isso passa e é lógico que o pessoal também está sempre pesquisando, então muitas vezes a gente se antecipa. Um exemplo bom agora, começaram, né, os veículos elétricos, então você tem o carregador de veículo elétrico, precisa proteger. Então nós lançamos um dispositivo para proteger carregador veicular. E aí com algumas coisas específicas para esse tipo de proteção. Porque ele tem que ter um dispositivo diferencial para evitar choques, que não é o comum que a gente tem no quadro. Então, ele tem uma proteção mais específica. Então, essas coisas você vai sempre buscando evoluir, né? Curioso, cada inovação tecnológica implica num novo dispositivo que seja compatível com aquela capacidade energética dele. Com a capacidade, com a tensão que ele trabalha, a própria, né, a corrente. Então, isso muda muito. Então, o que a gente faz, na verdade, é como se aquele mesmo produto que a gente sempre tem, que é o DPS, e você calibra ele para aquele equipamento que ele vai proteger. Perfeito. Quanto melhor calibrado, melhor a proteção que ele dá. Ô, Márcio, a Embrastek ela trabalha só com grandes empresas ou ela trabalha em varejo? Por exemplo, eu vou encontrar um DPS desse numa loja comum para um determinado ponto da minha casa? Sim, a gente trabalha com alguns pontos de distribuição. A gente tem, lógico, aqueles clientes que a gente chama de corporativos, que são clientes maiores, que a gente atende diretamente. Tem o que a gente chama de montador de painel, que é aquela indústria que monta o painel elétrico e já entrega para a construtora esse painel pronto. E tem as lojas de materiais elétricos, que aí a gente fornece e aí é para varejo mesmo. Além disso, tem os distribuidores de material para fotovoltaico, que a gente tem uma proteção específica para sistema fotovoltaico. Então, esses são os maiores assim, que a gente tem de pontos de distribuição. No varejo, se eu for para querer comprar um DPS para fazer uma proteção na minha casa, eu consigo fazer isso? Eu, absolutamente leigo, é simples esse processo, digamos, para minha televisão. Pronto, eu quero proteger minha televisão. Sim, tem uma linha que a gente chama de plug and play, que é a norma chama isso de DPS, para não ficar muito chato, mas ele é dividido em classes. O DPS classe 1 é aquele DPS que ele pode ser exposto a uma descarga direta. Então é lógico que ele tem uma capacidade de desvio de corrente muito maior. Então ele vai geralmente no quadro de entrada. O DPS classe 2 é aquele para descargas moderadas, que caem nas proximidades. Então ele geralmente vai nos quadros de distribuição. Então imagina numa residência. Você tem lá próximo do medidor um DPS classe 1. Lá dentro da sua casa, na sua caixa de disjuntores, o DPS classe 2. E aí próximo ao equipamento, protegendo o equipamento específico, é o DPS classe 3. Então esse que a gente chama na nossa linha de plug and play, o usuário mesmo consegue instalar. Ele vai simplesmente desconectar, no caso da televisão, da tomada, plugar nele e ligar ele na... É bem simples. É bem simples. Tem a TV a cabo. Eu desconecto o cabo do decodificador da TV a cabo, plugo nele e ligo o cabo. Então é muito fácil a instalação. Agora os DPS classe 2 e classe 3 e classe 1, esse precisa do eletricista, porque realmente aí tem que estar habilitado para E é um equipamento caro para em casa, por exemplo? É muito barato. Pra você ter ideia, vamos dizer esse classe 2 que é o mais utilizado, inclusive as concessionárias estão exigindo agora, CPFL. A CPFL, se você pede uma ligação nova,
ela só faz a ligação se lá no quadro tiver o DPS classe 2. Então imagina uma residência que é bifásica, tem 2 fases. Você vai utilizar 2 DPS, um para cada fase. Se o neutro não for aterrado, um para o neutro também. Mas geralmente é aterrado, então você vai utilizar 2. Você vai pagar R$60 em cada um, R$120. Mais a instalação, que deve te cobrar aí uns R$100 por aí. Agora esse, para o usuário, custa R$70, R$80, um para televisão. Não é nada muito barato. Pelo que protege, pelo valor, né, que ele agrega. Hoje nós temos televisões aí custando 30, 40, 50 mil reais. Né? Sim. É uma coisa muito séria. É muito sério e a proteção é muito barata. E fácil de instalar, né? Não é uma coisa que exige... Agora, Márcio, eu imagino que vocês recebam pedidos de projetos para grandes empresas. A Corosox é uma empresa que a gente vê que ela está em expansão o tempo inteiro. Cada vez que ela for expandir, ela vai ter que se proteger mais, obviamente. Sim. É normal vocês receberem esse tipo de projeto para proteção de grandes locais, de grandes empresas? Sim, que é esses clientes que a gente chama de corporativos, né? Então aí sim a gente faz a parte do projeto, muitas vezes com parceiros, porque a Embrastek é fábrica, então a gente não tem a parte de serviço. Mas aí a gente tem parceiros para fazer o projeto. E hoje, né, quando a gente começou lá atrás era muito difícil. Os próprios engenheiros não tinham conhecimento de como aplicar. Mas faz 30 anos, hoje já o pessoal já sabe. Então, numa expansão de uma área, né, num prédio. Então, a engenharia que vai estar projetando essa expansão já está habilitado para fazer a proteção e especificar os DPS corretamente. Por que a sede é em Ribeirão Preto? Então, na verdade, eu sou de Franca e lá em 1990, Franca era muito específica para a fábrica de sapato. Isso. E Ribeirão Preto já tinha fábricas de equipamento odontológico, equipamento médico. Então a gente montou a fábrica, foi quando eu mudei para Ribeirão Preto, justamente pensando em mão de obra mais especializada, para ter uma facilidade nesse sentido. E estamos lá há 32 anos. Isso muda alguma coisa em termos de logística? Porque, obviamente, você deve atender São Paulo, que é a nossa cidade, né? Em termos de logística, tudo bem? Não tem... A Ribeirão Preto tem essa vantagem, né? A logística em Ribeirão Preto é muito boa. Você está na Anhanguera, que tem, né? Para São Paulo é muito rápido. E para o Brasil inteiro a gente tem transportadoras lá que a gente não tem dificuldade. Inclusive a gente está exportando, para exportar também. Legal. É fácil assim. Onde vocês exportam? A gente já exportou para Espanha, para Paraguai e Uruguai. Só 2 semanas atrás eu estive na Colômbia, que a gente está justamente pensando em expandir para lá. Isso é uma expertise mesmo que vocês criaram, né? Obviamente deve ter outras empresas, concorrentes, etc. Sim. Mas é uma coisa que vocês criaram, até porque você falou em termos de Espanha. Não é uma coisa simples, né? Não, e foi muito interessante que a gente foi encontrar concorrente em 95, ou seja, uns 3 anos depois que a gente começou a fabricar, que aí a gente encontrou concorrente. Foi muito interessante isso. Até então a gente achava que, inclusive na época fizemos depósito de patente, porque foi, né, descobrimos a América. Mas aí a gente viu que tinha outras empresas também fabricando. Na Alemanha meio que é o berço da proteção, tem muitas empresas boas lá. Mas é muito interessante a gente entender e perceber que a gente consegue concorrer com produtos alemães com a mesma qualidade, saindo do Brasil.